Paz do Senhor, amém? Como prometido, vou estar botando a aula do curso de Casais e Família em Dia. Uma aula que eu vou estar incluindo é falando sobre adoção de crianças. É uma aula que não existia no curso antes, mas eu resolvi incluir. E eu estarei colocando na aula 17. Essa é a aula 17. A aula 18, ela já foi. Por que essa aula, pastora? A nossa igreja ela trabalha com casais e famílias, trabalha com jovens também que querem se casar. Melhor coisa que tem a fazer é aprender com o erro de outras pessoas. No processo de adoção de crianças, o João e eu erramos. Nossa, pastora, a senhora tem? Tem. Eu vou estar dando algumas dicas para você que está começando agora, que talvez se casou agora, que talvez esteja deixando, não vamos pensar agora. Por quê? Porque a adoção é igual ter filhos gerados no ventre. Você casa, pensa, não, daqui a 5 anos eu vou ter filho. Então, daqui a 5 anos, vocês resolvem parar com tudo, parar com todos processos contraceptivos, enrolou a língua agora. Mas vocês resolvem parar com remédio, com DIU, tudo, né? E para ter filhos. E de repente vocês descobrem que não é assim tão fácil. Tem pessoas que engravidam na hora, tem pessoas que engravidam daqui a um ano, um mês, tem pessoas que levam anos para engravidar. O processo de adoção não é diferente. E esse foi um erro que o João e eu cometemos. Quando nós vou estar contando um pouco da minha história para você poder entender e não errar nos mesmos locais. Eu venho de um segundo casamento, como vocês sabem. Tenho 3 filhos, o Júnior, a Stephanie e a Diana. O Júnior com 31, Stephanie com 27, Diana com 16, vai fazer 17 agora. Perdi, a Stephanie era gêmea, nasceu uma, a outra saiu, era separado. Perdi um bebê também, com uma barriga já com quase 6 meses, eu estava grávida, era um menino, perdi. E devido a essas coisas todas, o que eu fiz? Eu era casada, né, amigada, 18 anos, 7 meses, 14 dias, com o pai dos meus filhos, né, 18 anos, quase uma vida, não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E eu resolvi fazer o quê? Eu nunca pensei que nosso casamento fosse acabar, então o que eu fiz? Eu resolvi fazer laqueadura. E é uma coisa a qual eu me arrependo muito, muito mesmo. Inclusive eu gravei alguns vídeos que fala sobre laqueadura, fazer ou não fazer, onde eu coloco lá os prós, os contras. Depois você dá uma olhada, de repente você tem 10 filhos, né? Então você dá uma olhada lá e vê se quer fazer, se não quer fazer. A segunda coisa, gravei também no curso de Casais de Família, como criar filhos, melhorando como pais e filhos. Se você botar melhorando como pais e filhos, pastora Márcia M. Cunha, também vai estar lá explicando, sempre dentro de meus erros de outras pessoas, como melhorar como pai, como mãe, como filho. Mas hoje nós vamos estar falando sobre adoção. Passou um tempo, meu amigamento, vamos dizer assim, que hoje eu tenho visão de Deus, pensamentos de Deus, mente de Cristo, e eu começo a entender as coisas que deu errado, que infelizmente deu errado. Casei com o João, Deus falou que ia me dar uma nova chance. Deus não falou que ia me dar um monte de novas chances. Deus falou que ia me dar uma nova chance. Né? Eu tinha me separado, aceitei Jesus com 3 filhos, um monte de cachorro, gato, tartaruga. Deus falou que ia me dar uma nova chance. E nesse negócio de nova chance, eu comecei a namorar o João. E eu comecei a perceber que o João era louco por criança, né? E ele comentou comigo, o João é muito calado, não gosta de tocar em coisas do passado. O que eu falo, eu tenho autorização do meu esposo para estar falando, para estar edificando vida. Ele tem confiança suficiente em mim para saber que eu trabalho com família. Ele também trabalha, mas eu, por ser mais consigo falar melhor. Mas ele é excelente também naquilo, em tudo que ele faz.
cada um capacitado com os seus dons. O João é excelente. E eu tendo a autorização. E nós namorando, percebendo, ele chegou e comentou que eu falei, pô, você não tem filhos? Aí ele falou, não. Ele foi também amigou com algumas mulheres, e uma dessas que ele queria casar, parece que virou para ele e falou que tinha abortado, não queria mais nada com ele, e que tinha inclusive abortado um filho dele. Mas ele não sabe se isso é fato, verdade ou mentira, porque em nenhum momento ela falou que estava grávida, só falou, acho que tirou. E ele não toca nesse assunto, ele dói, e ele falou, não fica falando, também não vou estar só comentando aqui, para você entender que o João, meu esposo, é louco por crianças. E para a glória de Deus, estamos falando em adoção. O João, ele adotou o Júnior, mesmo sendo já adulto, adotou a Stephanie, mesmo sendo adulta, e adotou a Diana, que na época, quando eu casei com o João em 2013, a Diana tinha 6 anos, mais ou menos, e o João adotou a Diana como filho. Então, estamos falando no processo de adoção. Mas o sonho, eu reparei que o sonho do João era botar o nome dele, o sobrenome dele. Mesmo ele tendo isso, ele sentia essa coisa. E por gostar muito de criança, quando eu estava namorando com ele, né, o meu irmão, o Silvio, chegou a brigar comigo, dizendo que não era para eu ter falado. Mas eu trabalho com transparência e com verdade. Eu não saberia fazer de outra maneira, de outro jeito. Quando eu estava namorando o João, um dia, nós sentados tomando café, eu virei para ele e falei, olha, eu não posso ter filhos. A mente dele rapidamente, se ela tem 3 filhos, não pode ter filho. Ele virou para mim e falou, você é laqueada? E eu falei, sou. Nessa hora o olho dele, o João foi criado para não chorar. Então nessa hora o olho dele encheu de lágrima, né? Ficou cheio d'água, mas não chora, porque o homem não chora. Foi criado dessa maneira. E tudo isso é padrão familiar, coisas, tá? Que eu falo sobre isso aí no meu canal aí, coisas que precisa deixar Deus tratar. E nesse, desculpa a voz rouca, mas eu tô meio rouca, muito ar-condicionado no curso, na igreja. Ainda peguei uma chuva aí. Não sei nem se esse vídeo tá saindo com um tom bom, né? Qualquer coisa você bota um fone ou bota numa caixa de som para ouvir melhor, porque tá difícil de puxar aqui. E nessa hora eu lembro, vou tentar aumentar um pouco. Nessa hora eu lembro que eu levantei e fiquei a vida toda lavando os copos de café e pensei, pronto, é agora que o sonho acaba, é agora que o príncipe mete o pé. E ali eu fiquei a vida toda lavando aqueles 2 copos até eu me recuperar. Quando eu me recuperei, eu sentei e ele com o olho cheio d'água, ele virou pra mim e falou, amor, nós vamos se casar quando? E eu falei, não vamos não, que não sei o que. Ele, não quero saber, amor, a gente já tem o Júnior, a Diana, já tem a Stephanie. E eu, não, vamos pensar. E eu falei, não vamos não, só vamos dar entrada no casamento quando você pensar. E o João todos os dias mandava, falei com ele que não queria, nem que ele viesse aqui. A gente ia dar um tempo, ia continuar namorando, não um afastamento, mas não estar nos encontrando para que ele pudesse refletir. Porque era uma coisa muito séria, você casar com uma mulher que não pode te dar filho quando você ama crianças, né? Mas ele insistiu e não foi um dia nem outro, né? Eu orei muito, né, para que Deus, e ele insistiu, e aí eu falei com ele, você não vai se arrepender, não vai ficar jogando na minha cara não, né? Porque minha tia chegou a falar isso. Márcia, a maioria dos homens aceita, mas depois de um tempo começa a jogar na cara. Eu falei, tu não vai fazer isso não, né? Se vai assumir, assume como homem. Eu não vou poder te dar filhos. Mas sendo que desde os 16 anos eu sempre quis adotar. Eu não namorava, não era casada, e não sei por que cargas d'água, o Silvio e eu, nessa época, com 16 anos, falávamos que quando casássemos, teríamos também filhos adotivos. E aí, casamos em 2013, veio 2014, em 2015, começo de 2015, final de 2014, eu comecei a falar com o João sobre adotar uma criança.
E o João foi muito taxativo. Não, nós somos pobres, nós temos 3, nós já temos 3, que não sei o que, já tá bom, que não sei o que. Mas eu comecei a falar. Eu falei, não custa nada participar de uma reunião, escutar o que eles estão falando e tal. E aí nós nos dirigimos aqui, eu moro no Rio de Janeiro, então você tem que procurar um fórum da 4ª Vara de Infância e Família, né? Que é um fórum que vai estar te auxiliando nisso. E lá eu procurei me informar e descobri o primeiro dia de reunião. E nós fomos na reunião. Nessas reuniões começamos a participar das reuniões que se chamam, já foca aí. Primeiro você tem que saber, eu gravei um vídeo agora há pouco tempo dizendo por que você quer ter filho. Você precisa saber por que você quer ter. Você precisa estar bem resolvido com isso, para depois pensar em ter filho. Quando você estiver bem resolvido, quero sim, você vai procurar o fórum e você vai começar a participar das reuniões informativas, que são reuniões que vêm falando sobre o que é adoção, o processo de adoção. Então, nessas reuniões, você vai estar entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Depois dessas reuniões, você vai ser intimado a estar levando uma relação de documentos, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui são as folhinhas que eu ganhei. Não vai dar pra você ver, principalmente essa aqui. Ela desbotou todinha, só ficou o carimbo. Mas o resto tá praticamente desbotado, quase não dá pra ler. E nessa folha, você vai receber umas folhinhas. Não sei se aí onde você mora vai ser assim. Mas são folhinhas informativas, dizendo praticamente todos os processos a qual você vai estar passando, tá? E aí aqui vem falando, reunião informativa, aqui tá a última quarta-feira do mês, né? Então era uma vez por mês. Aí você vai receber uma lista de documentos. Nessa lista de documentos, eu não tenho quase mais nada. Tem isso aqui, um atestado médico, né? Dizendo que você não tem nenhum problema físico ou mental, né? Tanto do João ou meu. Pode adotar solteiro? Sim, pode adotar solteiro. Sou homossexual, posso adotar junto com o meu parceiro? Pode adotar sim. Sou homossexual, quero adotar sozinho? Pode sim. Sou tio, né? Sou tio, solteiro, né? Já tô até voltando. Pode se adotar casado, pode se adotar solteiro, né? Você vai participar das reuniões, você vai ouvir tudo, você vai ser informado, você vai pegar um caderno, coisa que eu fiz, vai anotar suas dúvidas, suas perguntas. Nessas reuniões você vai vir, porque dependendo da comarca, algumas coisas mudam, tá? A minha comarca é aqui em Campo Grande, Fórum de Campo Grande, tá? Aí pede um monte de documento. Isso aqui é o atestado de sanidade mental e física, que você tá legal, de saúde. Tem o nada consta, que vai ver se você já teve antecedentes criminais, se você tem alguma pendência, né, criminal. Diz elas, não sei, mas elas dizem que sim. Se você tem nome no SPC, está devendo alguma coisa, isso não importa. Eu não sei. Elas dizem que não tem problema. Eu não sei. Eu sei que na época estava tudo certo comigo, com o João, as contas em dia. São diversos documentos. Ela vai te dar uma lista de documentos. Esses documentos são pagos, pastora Márcia? Não. São gratuitos. É muita coisa, mas todas elas são gratuitas. Você vai receber um papel e quando você for aqui no Rio de Janeiro, eu fui no centro da cidade, e João e eu, tanto, eu preciso sozinha? Não. Se eu sou casada, né, eu tirei os meus documentos, o João tirou deles, tá? E tudo de graça. Chegamos lá para adoção, andamos muito, tirar uma paca de documento. Quando todos esses documentos foram tirados, estava tudo certinho, tudo ok, aí nós voltamos aqui no Fórum de Campo Grande com os documentos,
para entregar no cartório, tá? Que foi isso aqui que eles nos deram, que tá até aqui só o carimbo. Então vamos lá. Em 2014, final, essa coisa aqui que eu quero falar aqui os erros. Vou estar agora falando dos erros que João e eu cometemos. Se nós soubéssemos da demora que é para uma criança chegar, nós já teríamos visto isso. Casamos em 2013 estaremos dando entrada. Mesmo porque em 2013, Deus usou um profeta aqui, o João estava ganhando mais ou menos, mas Deus usou um profeta aqui, com ele preocupado, né? Ele estava acostumado a cuidar só dele, a mãe dele tem a pensão dele, ele cuida da mãe dele, mas ela tem a pensão dele, então ele estava acostumado mais a cuidar dele, financeiramente falando, não cuidava de ninguém. E de repente ele casa com uma mulher que tem 3 filhos, né? Segunda Diana, que eu não lembrava mais, os cachorros e gatos já tinham morrido de velhice, todo mundo de velhice. Não tinha essa leva, a garota veio um pouco depois. Aqui sempre teve bicho. Só o Jurema. Jurema e a Nina que estava aqui na época. Então, de repente, o João começou a quicar como cuidar dessa família. E Deus usou um profeta aqui que não nos conhecia. E ele falou assim, pastor, o João não era pastor. Eu tinha tido uma visão e eu falei, João, Deus vai te levantar pastor. E aí o profeta já veio no profundo, porque já veio chamando ele de pastor. O João era membro. E aquele membro que vai uma vez comer na igreja, vai só para levar o dízimo, sempre foi dizimista. Sempre foi patrocinador da obra de Deus. O ar-condicionado da igreja está funcionando, a conta da luz está vindo no olho da cara, o João fazia parte daqueles que mantinham a igreja com ar-condicionado ligado, com a conta de luz, a luz ligada, com a água, nenhuma ansiedade, não precisa vir cortar a água da igreja. João fazia parte daqueles que mantinham a obra de Deus. E o profeta veio para ele e falou, pastor, já confirmando a primeira profecia ali, né? Deus vai te dar condições de sustentar a sua nova família. Não nos conhecia em nada. E foi tremendo, porque do nada o dono e gerente lá, o grandão lá da empresa, ele olhou para o João, gostou do João, botou o João começou a ganhar bem. Então, nessa época, estava perfeito para a gente, estabilizado financeiramente. Tínhamos acabado de reformar a casa toda. Nesse momento, eu moro próximo ao rio, minha parede está toda estufadinha, vou precisar reformar a casa toda. Ou seja, nós tínhamos reformado a casa toda, estávamos ganhando bem, estávamos bem. Então, estava num ponto legal para estar adotando. Então, nessa época, porque demora, querido, demora. Então, não cometa esse erro. Eu quero adotar. Daqui a 5 anos a gente adota bem. Só que daqui a 5 anos você vai entrar no processo SNA, Sistema Nacional de Adoção. É um processo demorado, é um processo cheio de burocracia. A palavra de Deus fala, só para você ter uma ideia, o que está faltando no nosso governo é Deus. A palavra de Deus fala que Deus manda Samuel ir ungir um dos filhos de Jessé, porque Deus se agradou de um dos filhos de Jessé para ser rei. Quando Samuel chega lá, encontra logo um grandão, parrudão, já trabalhava no exército de Saul, perfeito para ser rei. Quando Samuel olha e fala, verdadeiramente eis aí o escolhido do Senhor. Aí Deus vai falando no ouvido dele, Samuel, Samuel, esse não é o meu escolhido, eu tenho rejeitado. Porque eu vejo por dentro, eu não vejo como o homem vê. Então, Samuel olhou e falou, pô, esse tá legal, isso aí é... Olha o que Samuel fala, certamente, está lá na Bíblia essa palavra. Eis aí o escolhido do Senhor. E Deus, não. Esse aí eu estou rejeitando. Então, o que está faltando no governo é isso. Por quê? A burocracia, meu querido. Tem pedófilo querendo adotar. Tem gente que não presta querendo adotar. Tem gente que não sabe, que vai maltratar a criança. Gente, a criança, você vai pegar uma criança já sofrida. Preste atenção, não se chama mais orfanato, se chama abrigo. Por quê? Orfanato era quem perdeu papai e mamãe, não tinha titio, não tinha vovó, não tinha ninguém. Então pegava aquela criança que não tinha ninguém ou que ninguém queria e era colocada,
no orfanato. Hoje se chama abrigo. Por quê? Porque a maioria das crianças tem papai e tem mamãe, mas são do tráfico, sofreu violência doméstica, sofreu maus trato, sofreu pedofilia. Então essa criança é retirada da família e é colocada no abrigo. Detalhe, há todo um processo, querido. Essa criança não vai vir para você. Por isso também que demora, essa criança não vem para você, você não pega essa criança e depois papai e mamãe resolve que quer a criança de volta e vem e toma. Não. Então tem toda uma burocracia, porque essa criança vai ser investigado se tem um tio que quer, se tem a mãe, se tem uma avó que quer, qual a estrutura, quais as condições. Depois de encerrada toda a busca, todas as possibilidades dessa criança ser adotada por alguém da própria família, quando vê que não dá jeito, que não tem jeito, aí sim essa criança vai para a adoção. Mas sim, tem uma burocracia, porque muitas vezes a criança fica lá um tempão e a criança está crescendo. E com uma criança crescendo, o que acontece? Há uma procura muito grande. Primeiro erro, demoramos muito a entrar no processo de adoção porque achamos que assim que a gente entrasse, no máximo em um ano, essa criança estaria conosco, né? Vou estar dizendo aqui para você. Nós, depois que em 2014 começamos a conversar, final de 14, 2015 conversando, 2016 participamos das reuniões, começamos a correr às pressas documento. Em novembro, no dia 23 de novembro de 2016, nós entregamos toda a documentação no cartório. 2016. Eu tinha 40 e poucos anos. Para aí você ver quantos anos eu tenho hoje. Já fez agora em novembro, fez 6 anos. Né? Então tem 6 anos, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tem 6 anos e 4 meses que nós entregamos os documentos. Porque se for contar toda uma conversa, todo o processo antes da entrega, que é as reuniões informativas, pô, cara, desde 2014, né? Porque o processo de adoção começa, o processo de ter filhos, começa quando você fala, bem, vamos parar de tomar um remédio? Bem, vamos adotar uma criança? Então começa ali o processo de adoção, mas isso eles não contam. Então, primeiro erro, demoramos muito, achando que assim que entregássemos, no máximo em um ano, teríamos a criança. Segundo erro, como o João, eu achava assim, o João, ele até falou, amor, eu já fui casado com uma mulher que tinha um neném, eu sei trocar uma fralda, eu sei dar uma mamadeira, eu já passei por essa fase. Né? A menininha tinha 2 anos e eu sei, eu já passei por essa fase, eu sei, vamos adotar mais velho. Mas eu quis, Márcia, adotar bebê, por quê? Porque eu queria que o João visse essa fase de engatinhar, que é linda, gente. Eu conheço essa fase porque eu gerei 3 filhos, né, no útero. Uma frase errada que se fala lá, que se eu pudesse, mudaria, é que eles falam assim, gerados no coração. Então, como quem já tem filho, dá a impressão que foi gerado no útero, gerado no coração. Estranho isso, né? Então, eu costumo dizer que os filhos que eu tenho foram gerados no coração e depois no útero. E os filhos que eu vou adotar foram gerados no coração e depois no processo de adoção. Então, tanto o filho gerado no ventre como gerado na adoção são gerados sim primeiro no coração. Porque se você pega uma criança, mas você não tem filho, tá tudo bem essa frase. Ai, foram gerados no coração. Não foram gerados no útero, foi gerado no coração. Mas se você já tem filhos, isso traz problema para cá. Então, todo filho que é gerado no ventre, primeiro é gerado no coração. Principalmente assim, mesmo quando é surpresa. Meus filhos foram tudo assim, não foram planejados. Nenhum dos 3. Foram esquecimentos de remédio, corre-corre. Quando eu costumo, meus irmãos chamavam eles de dia seguinte. Porque no dia seguinte, às vezes de noite, eu falava, meu Deus, não tomei o remédio ontem. Quando eu via, estava grávida. Eu era muito irregular por causa do... tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr, tem que fazer, tá, pá. Aí, e eu só gostava de tomar remédio por enjoar, depois de tomar café, e nem sempre eu tomava café, então, mas todos foram gerados no coração. Quando eu descobri que estava grávida, eu simplesmente enlouqueci de felicidade. Um pouco de preocupação, né? Mas a felicidade de estar grávida estava lá. Então a frase correta é:
gerado no coração, depois no ventre, gerado no coração, depois na adoção. O segundo erro que eu cometi foi esse, de querer um bebezinho, para que o João pudesse ver fases que eu conheço, que é a fase da criança, que ela começa a dar o primeiro sorriso, o primeiro papai, o primeiro mamãe, começa a engatinhar, começa a andar. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Eu não queria que o João perdesse. Aí cometi um erro, porque existe muitas pessoas querendo adotar e existem muitas crianças para adoção. Eu até esqueci de pegar a porcentagem de hoje. Eu tenho a porcentagem antiga. Tinha mais criança para adoção do que pessoas para adotar. Então, era tranquilo, né? As pessoas que estavam ali rapidamente adotavam, só que não é assim. A maioria das pessoas que querem adotar querem bebês de 0 a 2, 3 anos. Depois vem a segunda, que é de 0 até 5 anos. Depois o terceiro, de 0 até 6 anos. Então, de 0 meses até 2 anos, a maioria quer assim. Então, quando você entrar no processo de adoção, querendo um bebezinho, né? Você tem que entrar agora, meu querido. Porque você pode ficar, eu ouvi o caso de um testemunho de uma mulher que ela ficou 13 anos, aí veio um bebezinho. Então esse foi o segundo erro. Uma coisa que vai facilitar se você tem condições financeiras é pedir irmãos, porque para a glória de Deus, para a graça de Deus, maravilha de Deus, hoje não se separam. Antigamente separava dos irmãos, hoje eles não separam, né? Então você pega uma criança e se eles perguntam, você quer pegar os irmãos? Vem uma, você entra no processo para uma, pode vir com irmãos? Pode, aí você vem com 3, né? Mas você não separa essas crianças. Então, quando você aceita que venha com irmãos, isso facilita a sua adoção. Outra coisa que te facilita, gênero. Eu prefiro menina. A maioria das pessoas que querem adotar preferem meninas e branca. Meu querido, misericórdia, para com isso. Não escolha, tanto faz menino ou menina, tanto faz, porque se for gerado no ventre, para e pensa. Você não vai poder escolher se vai ser menino ou menina. Você não vai escolher a cor. Mas eu sou branquinho, vai que dá licença. Eu tenho um cabelinho duro, que eu acho que vocês já perceberam, né? Isso aqui é descendência afro, tá? Sou descendência de negro. Mas o pai dos meus filhos, ele é descendente de portugueses e libaneses. Meu filho nasceu louro, com cabelo branco, aquele louro branco, aquela coisa lambida. E eu com meu brequezinho. Então, vai que você tem que aqui no Brasil não tem ninguém 100% que não tenha, né, uma gotinha. Nós somos misturas, nós somos uma miscigenação, somos misturas de raça. Há uma possibilidade de não nascer da cor que você quer, do jeito que você quer. Então, no ventre. Então, se na adoção você falar tanto faz ser menino ou menina, tanto faz a idade, isso vai te facilitar. Agora, quer uma adoção rápida? Adote jovens de 15 anos. O abrigo está lotado de jovens a partir de 14 anos que ninguém quer adotar. Por que não quer adotar? Por medo. Medo de não dar certo. Realmente, eu não vou te enganar não, querido. Quando eu adotei o David, adotei não no papel, David era um radinho do tráfico, o David veio cheio de feridas. Essa criança que vier para você vai vir cheia de ferida. Se você tiver amor no teu coração, cara, sabe o que eu acho que me ajudou muito? Acho não. Sabe o que eu tenho certeza que me ajudou muito, me deu muito equilíbrio, muita sabedoria? Deus. A palavra de Deus fala que 2 mulheres, 2 prostitutas, está assim na Bíblia, elas tiveram filho. Uma teve filho, 3 dias depois a outra teve filho. No meio da noite, uma das mães, ela deitou por cima da criança e morreu. Quando ela acordou para dar de mamar e viu que seu filho estava morto, o que ela fez? Ela foi até a outra, pegou o filho morto dela, colocou lá e pegou o vivo, colocou.
De manhã, quando a mãe acordou, a mãe se desesperou, começou a chorar, meu filho está morto, meu filho está morto. Mas ao olhar bem para a criança, ela percebe que aquele ali não é o bebê dela, que ele não é. E quando ela percebe que a outra trocou, começa uma discussão. Uma, sabendo de quem era Deus, ela fala, vamos até o rei Salomão, porque Deus fala com ele. E a outra não queria, lógico. Por que a outra não queria? Porque sabia que Deus falava com Salomão. Mas elas foram. Salomão, ele conectado com Deus. Como Salomão vai saber? Salomão não estava naquela casa. Como é que Salomão não acompanhou o parto? Salomão não era o médico, Salomão não era o pai. Não tem condições nenhuma de Salomão saber de quem é o filho morto, de quem é o filho vivo. Então o que ele faz? Ele recorre a Deus, aquele que deu sabedoria a ele. E a palavra fala que ele pede os soldados, fala assim, me dá uma espada. Aí o soldado vem com a espada e ele fala assim, olha, corta o bebê que está vivo em 2 partes e dá metade para cada uma. A que não era mãe, na hora ela começa a falar assim, tá certo, nem eu, nem ela. Porque ela sabia que o filho ia morrer, lógico, né? Coisa de doido, Salomão enlouqueceu. E a que era verdadeira começou a gritar e falou, não, meu senhor, não, dá o filho vivo para ela, dá o filho inteiro para ela. No seu coração ela pensou, eu prefiro ver ele vivo, sendo criado por outra mulher, do que ver ele morto. Aí Salomão fala, pega o filho vivo e dê a essa, porque essa é a verdadeira mãe. Isso também serve para o processo de adoção, porque teu filho, Deus sabe exatamente, conhece teu coração. Deus sabe se teu coração está disposto. Deus sabe se teu coração é um coração de adoção, é um coração de mãe. Vou deixar também aqui processos de adoção bem-sucedidos na Bíblia. Você já ouviu falar de Mardoqueu? Mardoqueu, ele criou Radassa, Esther, né? Radassa, já ouviu falar na rainha Esther? Esther foi o nome dado a ela como princesa, né? Lá naquele país que agora deu branco, estou super cansada. Mas em Israel o nome dela era Radassa. O tio e a tia de Mardoqueu morreram, deixando Radassa. Então Mardoqueu criou a prima dele como se fosse uma filha, com muito amor, com muito carinho, e ela veio se tornar uma princesa. E esse é um processo de adoção, né? Onde Deus coloca alguém na tua mão, um príncipe e uma princesa para tu cuidar. Outro processo, Abraão criou seu sobrinho, Ló, com muito amor e carinho. Quando lá vieram e saquearam e levaram Ló cativo, preso, Abraão na hora pegou um bando de panela, uns 300 servos que não sabiam guerrear, todo mundo com a panela. Tô brincando, mas é sério. Panela inchada, eles não sabiam manejar espada. E foram até lá e bateram no inimigo e larga meu filho e traz meu filho de volta. Isso é ser pai, isso é ser mãe, né? Eu não tô lembrando agora de muitas coisas, mas eu vou estar concluindo qualquer coisa ou coisa. Eu recebi essa carteirinha aqui, onde era marcada a adoções. Diz que você só precisa participar de 4, informativa, depois você entrega a documentação e você continua participando de reuniões. Depois dessas reuniões, eu só participei de 1, 2, 3, 4, 5 reuniões, tá? Eu estou participando agora de reuniões online, inclusive amanhã vai ter uma. Reuniões online onde está abordando assunto que eu tô, como diz a minha mãe, careca de ver, assuntos que eu já vi, porque eu vi mais de 20 reuniões. Quem chega para adoção chega afoito, chega coisa. Participava de um grupo, nós fizemos um grupo lá, todo mundo pegou o número, vamos fazer um grupo para a gente estar se falando, né? Quando tiver festa, se reunir, ficar amigo, criar nossos filhos unidos. Cara, começou a entrar todo mundo em depressão. Por quê? Porque ninguém sabia que demorava tanto. Por mais que a psicóloga falasse, olha, não é rápido. A gente, no nosso coração, achava um rápido, no máximo 2 anos. E vê, eu dei os documentos em novembro de 2016 e hoje é dia 14 de março de 2023. Então, não é uma coisa, vai preparando o teu psicológico para isso aí. A outra caderneta
em um momento de depressão, porque eu também entrei. Crente entra em depressão, pastor Márcia? Entra. Se você vê Elias, ele entra na caverna, ele está em depressão. A diferença é que Deus vai lá e tira o crente da depressão. Deus não deixa o crente. A depressão na vida do crente é uns dias. Deus vai lá e arranca. Deus me curou de síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Deus me curou de tudo, gente. Tudo, tudo. De vez em quando dá uma tristeza, mas é uma coisa de um dia no máximo, horas. Daqui a pouco eu começo a louvar, louvar. Menino, vai vir uma alegria. Se você está em depressão, se você está triste, bota a tua televisão, teu rádio na maior altura, em forma de karaokê, com as letras bem grandes, para você poder acompanhar o louvor e começa a cantar. Não bota aqueles louvores, ai, Deus está matando, porque esse louvor não vem de Deus não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Bota aquele que glorifica o nome de Deus. Deus vai te dar vitória. Pisa na cabeça da serpente para matar. Pisa na cabeça da serpente para matar. A semana inteira tentou te derrubar. Pisa na serpente. Põe só o escurinho de fogo. Começa a cantar, você vai sentir. Porque Deus, ele é de dentro para fora. Então ele vai te limpar de dentro para fora. Mas num desses processos de tristeza, muitos anos, eu desisti. Aí eu rasguei. Assistente social não sabe disso, estou falando só para você. Eu rasguei a outra carteirinha que estava lotada, que eu no meu afoito participei de muitas reuniões, tá? Agora eu estou participando de reunião online, você vai participar, tudo isso o assistente social vai te falar direitinho, estou só te dando uma palhinha, entendeu? Tudo você vai ser orientado, suas dúvidas, anota no caderno, ela vai responder, vai te orientar, vai te dar endereço, tudo muito orientadinho. Você vai se sentir um pouco perdido às vezes por conta da ansiedade. Isso aqui, o que é SNA, Sistema Nacional de Adoção? E o que é CNA, Cadastro Nacional de Adoção? Eu já mostrei para você. Eu vou estar mostrando aqui. Aqui tem os meus dados do João, né? Talvez por bobeira, nem sei, né? Se possa dar algum problema, eu não vou estar mostrando meu CPF, essas coisas todas, né? Vai que tu quer mandar um dinheiro de Pix pra mim. Olha só, mas tá aqui, tá vendo? É o carimbo, tá vendo aqui em caneta? Ó, vou estar lendo aqui pra você. Serviço Social, Setor de Colocação Familiar. A minha assistente social é Juliane David Cândido, aqui de Campo Grande, da 4ª Vara de Infância e de Família. Então, declaração de inscrição do CNA, Cadastro Nacional de Adoção, tá? Você vai receber só quando, depois de todos esses processos demora, gente, isso demora. Foi um dos erros que eu falei. Se você está pensando em adotar, conversou, adotou, mas e se vier amanhã? Há uma possibilidade de vir amanhã. Então você já... Coisas que eu fiz errada. Nós tínhamos uma varanda aqui, o João fechou, transformamos num quarto, compramos uma caminha, tínhamos um guarda-roupa, brinquedo, roupa, mofou e estragou tudo. Tivemos um casal amigo nosso que estava sem guarda-roupa, nós demos guarda-roupa, a cama da minha mãe quebrou, pegamos a caminha, jogamos para cá, os brinquedos, roupinha, acabou dando umidade, mofou, aí o João tinha que ter botado um piso, o João na pressa, né, porque tinha que colocar um piso, que eu falei, minha casa tem um problema de umidade, tem que estar sempre dando uma pintura, dando uma lixada. O João não botou o piso achando que a criança ia vir no dia seguinte, só que a criança não veio. Então, né, sinceramente, é muito desanimador, querido. Então, se você está querendo adotar, principalmente bebê, demora. Agora, a partir de 14 para lá, na mesma semana, acho que no mesmo mês, né? Isso aqui é uma ficha também que você vai preencher, mas esse assistente social vai estar te dando para você recorrer aos documentos de graça, tá? Você vai estar levando os documentos de graça. Você vai levar cópia da sua identidade, do seu CPF, comprovante de residência. Se não tem, vai na associação mais próxima da sua casa e pede lá, tá? Seu número depois do CNA vai para um sistema do CNA, você vai botar lá CNA,
né? Vai clicando, adoção, pá. Aí vai pedir o seu número do cadastro de adoção, você vai botar teu nome, aí você vai ver aonde você está naquela fila gigantesca do processo de adoção. Tô tentando lembrar mais de alguma coisa. Ah, eu sou pobre. Irmão, eu sou pobre. Te dizer assim, agora vamos lá, só para encerrar. Dizer que não há, tem dinheiro pra caramba. Eu reparei que tem muita gente lá com dinheiro pra caramba que até agora não conseguiram adotar. Então, pode ser que seja algum problema psicológico. Tem muita devolução de criança. A burocracia também é por conta disso. Gente, pelo amor de Deus, não devolva uma criança. É o mesmo que uma mãe que joga um filho fora, né? A devolução de criança. Você vai pegar uma criança que, quando você devolve uma criança, você está abrindo uma ferida, né? O amor, ele cura todas as coisas, o verdadeiro amor. Talvez você fale, pastora, você é suspeita, mas, cara, eu vou te falar, Deus, a mesma sabedoria que Deus deu a Salomão para mostrar de quem era o filho, é o Deus que vai te ajudar a cuidar. Ninguém nasce, olha, fiz um curso técnico de mãe, pai, pá. O que você pode ter é conselhos. Falar nisso, se inscreve no meu canal aí. Vai ver nas aulas de curso de casais e família, reconstruindo, tá? Aprenda com meus erros, com meus testemunhos. Errei muito. Irmão, se você chegar aqui, eu tenho cicatrizes aqui no corpo, na barriga, na cabeça, dente quebrado, eu tenho cicatriz para tudo quanto é lado nas pernas. Minha vida não foi fácil. E graças a essas cicatrizes, Deus falou, vou te botar como pastor. Estou aqui para te ajudar, para tu chegar, não cometa os mesmos erros que eu. Você não precisa chorar as mesmas lágrimas que eu chorei. Se puder te ajudar em alguma coisa ou ajudar alguém que você conhece, compartilhe os vídeos. Se você acha que não presta para nada, que é um bando de idiotice, amém, tranquilo. Mas eu praticamente criei meus filhos praticamente sozinhos. Não foi fácil. Muito joelho no chão, muita oração, pedindo, Deus, o que eu faço, como eu faço? Sem dinheiro, querido. E Deus sustentando. Deus tinha videogame, tinha bicicleta, tinha roupinha. Fácil não foi. Deus me dando força para trabalhar, né? No sistema de adoção, talvez, não sei. O fato de você ser pobre pode se influenciar? Pode. Porque eles vieram aqui em casa para ver a minha casa, como eu falei. Na época tava, se vier hoje, misericórdia de Deus. Tem que raspar as paredes todas. Choveu muito, vai ter que raspar e pintar de novo. Eu pinto a casa todo ano, esse final de ano não pintamos. Mas quando ela veio aqui, assistente social, eu moro em frente a uma praça. Eu tenho uma casa grande que Deus me deu, tá? Tira o olho, vai orar. Vai orar. Já sentei numa pedra e falei, Senhor, onde eu vou dormir hoje? Não tinha casa. E Deus me deu uma casa. Mas eu tenho uma casa grande com espaço em um quartinho. Eles vão querer isso, que você tenha um quarto para essa criança, tá? Para essa criança ter a privacidade dela. Eu, particularmente, minhas filhas dormem tudo amontoada. Minhas sobrinhas, minhas netas, pergunta se quer dormir no outro quartinho. Quer dormir todo mundo na mesma cama, amontoado pelo chão, conversa até de madrugada. Mas eu acho que a assistente social não sabe disso. O outro quarto vazio e todo mundo amontoado aqui. Mas isso vai influenciar sim. Você tem que ter um bom salário, você tem que ter uma boa renda, você tem que ter uma casa legal, você tem que ter um quarto, você vai ter que provar que você tem condições de sustentar essa criança, tá? O teu psicológico, se você tem amor. Eu vejo que tem muita gente lá que talvez não conseguiu porque tem muito dinheiro, mas o psicológico doidinho. Gente, eu já ouvi de tudo. Só para encerrar, numa das reuniões, uma mulher dessa cor virou e falou o seguinte, eu quero ter uma filha, porque ele pergunta qual a sua expectativa de filho. Aí ela falou assim, nós queremos ter um filho branquinho, não queremos filho preto, mulher dessa cor,
não queremos filho preto. Quando ela crescer, ela vai ser veterinária. Aí eu falei, doida. Aí eu não aguentei, né? Depois ela falou mais um monte de besteira. Eu falei assim, olha só, minha filha, deixa eu te falar. Eu tive 3 filhos. Uma das minhas filhas, Stephanie, ela foi gerada no meu ventre. E ela, com 5 anos, ela começou a falar que ia ser veterinária. Hoje ela tá, na época, ela tava com 18, 19, uma coisa assim. Eu falei assim, ela tá com uns 20 anos, eu sou ruim com isso, ela reclama pra caramba. Data, eu sou horrível com o tempo. Aí eu falei assim, ela tá com 20 anos, até hoje eu não consegui fazer ela terminar o 2º grau. Filho gerado no ventre, no coração e no ventre, no coração e na adoção, dá trabalho de educar da mesma maneira, tá? Vou parar por aqui, eu acho que já falei tudo que tinha que falar sobre adoção. Agora você veja meus vídeos, se inscreva no meu canal, dá uma forcinha aí, porque se um dia, quem sabe, o YouTube começar a me pagar, eu quero reabrir a Assembleia de Deus Jesus, o Bálsamo, em Gileade, que fechou por falta de condições de pagar o aluguel, falta de condições de tirar os projetos. Nossa igreja era cheia de jovens. Detalhes, jovens, tinha muito jovem que, para a glória de Deus, papai e mamãe era uma benção. Mas eu também tinha jovens que o pai estava criando sozinho, que mãe estava criando sozinho, entendeu? Que era carente de pai, carente de mãe, jovens precisando de um abraço. Só para encerrar também aqui, meu querido, no Salmo 68, Deus é possível, pastora? A senhora falou que é laqueada e se arrependeu. É possível? Sim. Só nesses anos de 2021 para cá, sempre teve, mas de 2021 para 2023, teve um disparate de milagre ao meu redor muito grande. Amigas minhas que eram laqueadas engravidaram. Amigas minhas que tinham trompa obstruídas engravidaram. Amigas minhas que tinham trompas cortadas, que não podia ter, engravidaram. Que o médico tinha dito, não tem jeito, engravidaram. Então, por que em algumas situações Deus não opera o milagre? Será que Deus é bom com um e ruim com o outro? Não. Justamente porque Deus é bom. Se todas as mulheres estéreis começarem a engravidar, essa palavra do Salmo 68 não irá se cumprir. O Salmo 68 fala que Deus é pai de órfãos. Pai de órfãos. E faz o solitário viver em família. Tem uma criança dentro do orfanato, querido, que está pedindo a Deus, Deus, me dá um pai. Deus, me dá uma mãe. Você é a resposta de oração dessa criança. Beijo na alma.